Cabral, coisa que tenta fazer é para que os dois países para tenham liberdade igual. Cabo Verde ainda está com liberdade total, porque não está depende de vários outros países e não deve estar. Se não está trabalhava junto, Cabo Verde com Guiné está sendo um dos países mais desenvolvidos de África. Para modo, Cabo Verde é seco, se matura alguém sabe, e Guiné-Bissau tem um terra riquíssimo em termos de frutas, legumes, qualquer coisa que está aqui na nossa terra, cria diferença de nossa terra. Mas políticos que parecem nem a entender a forma, mentalidade de políticos que te leva a consequências que não está hoje na Guiné-Bissau. Qualquer escravo que tenha coragem de lutar pela liberdade que merece ser livre. A mim pensa como a Sana Canteaos é um grande exemplo e um orgulho para todos nós, mas é um grande exemplo acima de tudo de nossa geração, de mostrar como não tem uma herança de valentia, uma herança de determinação, uma herança de luta. O que fazer e o que fia nela, sobretudo nós, não fia como é possível Guiné-Bissau, de que é que eu falei que tem e por tem. Não pode viver na paz, na irmandade, na justiça, na democracia plena. E essa que motivação, e essa que luta de Sana Kante. E essa que a nós não comunga que juntar no quer. Não pensa como esse testemunho, a nós não tem que celebrar a vida, mas não tem que celebrar justamente lutar, né? Lutar, sempre lutar. E se como se Sana Kante passa, o que é que passa? E falando, quando desistir não faz parte, quem que nós para negar a luta? Aquilo é que não é realidade. A nós escravos que têm que lutar para não ser do livre. Se não une que os dois países lá não têm contra liberdade total, não tem mar, não tem agricultura, a minha Cabral era um agrônomo. E a partir de lá não conseguia Serba tinha o dito liberdade que nós não está procura. Cabo Verde, como por alguma razão toma independência separa, né, de Guiné-Bissau. E continua a desenvolver a mais que o próprio país que é mais rico que Cabo Verde, na caso nós, né? Mas não acredita, mas num futuro próximo, mas que os dois países também unem outra vez, tanto que a Liga tem embaixada de Guiné-Bissau na Cabo Verde. Então nós estamos no caminho de volta atrás e na bem recupera tudo aquilo que está perdido há 50 anos, né? É isso. Se não a luta, não merece ser livre. Sana Kante provaram como é impossível. E Deus permitiu ele viver para testemunhar. Manga eles que teve que sorte. E foi possível para ver que porque próprio nossa geração a nós tem um curso que catemba, que tecnologia de informação. Sana Kante hoje é sequestrado e me que cada som de nós e toca no coração. Nunca poder trabalhar, outros para que quer fazer. E que foi possível para ver que, mas também não teve acesso à informação rápido e gente partilhar. Mas quem que queria aquilo e gente livre. Para o queria Facebook, tem que estar livre, o tem que ir à escola, o tem que ter saúde. Essas coisas que não luta para ela, para não ser do livre. E tecnologia de informação permitir reação a tempo, talvez, de salvação, mas outra hora que foi possível. Essa que não pedi. Para não permitir o ser do livre, para não permitir ir à escola, para não dar saúde, para não poder salvar, para que tenha mais gente vítimas, uma sanacana. Na para com mal dia que o povo que tem um bom hospital e comida e tudo coisas bem, boa escola para meninos sadrito. Então elas que mais estão comendo mal primeiro, vamos falar. Ela não está comendo mal, elas que estão comendo mal que não estão. Porque ora que não governa, a gente tem que governar para o povo, o que tem que governar para a família. Elas que tem que se revoltar com mal. A minha insana, para falar a verdade, a sou de luta, dia através de sana.
se voglio nella luta e attraverso sana, perché io alguém que admira sempre nella luta, sempre voglio sana nesse caminho, sempre voglio sana nesse caminho e na luta para a verdade. A mim gosto de quem está lutando para a verdade. Se uma sana que existe, que tudo coisas que passa, nunca sana existe. Sana ainda sempre não controlar força. A mim para quem que se vê, aquilo que sana passa situações que passa. A mim quase ia morrer, mas um ser forte. Outra sana não passa situação na Guiné. Gente só olha mesmo na tela, a mim na papel. Quase ia morrer. Quase mesmo, coração mesmo na bateria muito mal. Para apoiar dinheiro de mim. Mas a hoje um dinheiro, como é tudo onde que sana tem que estar lá. Para dar que força da irmandade, que força da amizade, que força de tudo. Sana não consegue vencer, é luta. Sana e capecalo pequenino. Sana um dia lá na presença da Guiné-Bissau que na cinta. Um papel lá, os bons que revelam que caneta. Para ver eu me verdade. Olá, eu sou a Chipina. Eu nasci em Portugal, vivo cá em Londres, mas já ouvi falar muito sobre este livro, é muito inspirador e eu vou lê-lo porque estava a ler a parte de trás e me inspirou muito. Portanto, compre os vossos livros também, vão gostar muito e muitos parabéns ao autor. E não aproveita o microfone para falar de gente como é mais de que apoia essa na cante. Vai participar nesse evento e poder testemunhar o processo de luta da afirmação do Estado de Direito Democrático. Sana Kanté tem essa vantagem de ter conhecimento com essa matéria de direito, de testemunho e nascido não só do cidadão, mas uma de jurista, porque se vê qualquer quadro legal, qualquer caminhos que não podia andar para não afirmar um Estado de Direito. E não aproveita e fala, vou comprar livro porque amanhã vou poder me vestir boca no olhar. É um testemunho grande em primeira pessoa de quem que foi vítima de um regime tirano na Guiné-Bissau.